Bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades que vocês tanto gostam no fim do vídeo. Antes de começar, um recado rápido da minha parceira Betfair, R$5 de graça para você utilizar no jogo entre City e Wolverhampton, naquela opção de múltipla recreativa, criar aposta. Se você não tem conta na Betfair, utilize o link aqui embaixo para ganhar esse bônus e também para dobrar o seu primeiro depósito até R$200. 10 horas da manhã dá para acordar tarde no domingo, hein? Vila Real e Girona pelo Campeonato Espanhol La Liga. Minha ideia por aqui é trabalhar contra o Girona, já selecionei até a opção do ler a pior equipe em campo. Mas tem algumas coisas que podem prejudicar a minha ideia de trabalho, que é o fato do Girona conseguir marcar de maneira constante fora de casa e também momentos ruins do Vila Real dentro de casa no primeiro tempo. Então esses são os dois principais fatores de preocupação por aqui. Como mandante, o Vila Real tem 5 vitórias em 7 jogos, tomou pouco gol relativamente e tem apenas uma derrota, e o Girona fora de casa tem apenas uma vitória. Vocês não estão vendo aí por conta do monitor. Utilizando a informação no PDF de apoio, a gente consegue ver que o Vila Real, por não ter um bom primeiro tempo, não é um time que consegue sair na frente com tanta frequência, tá? Isso é preocupante, mas para quem vem trabalhar só contra o não favorito, não necessariamente eu preciso do gol. O Girona não é um time também que sai na frente com muita frequência, tomou gol em todos os jogos, tem uma defesa bem frágil, mas também marcou na maioria deles fora de casa, assim como o Vila Real marca na maioria dentro de casa. Eu acho realmente que é um jogo que em algum momento a gente pode ter o Girona ferindo o Vila Real aqui, ferindo a baliza, marcando um gol por aqui. O primeiro tempo não tem discrepância, por mais que eu tenha mais vitórias do Vila Real comparativo ao Girona, eu também tenho o Vila Real perdendo mais jogos, tomando gols aqui com alguma frequência, e o Girona também com número alto de derrota, com número baixo de vitória e com número de gols sofridos grandes. Então eu não tenho uma discrepância tão grande. Pode ser sim que eu encontre janelas de superioridade do Vila aqui? Pode. Eu posso trabalhar contra o Girona sem problema, porque na verdade quando eu estou contra o não favorito eu não preciso do gol. Porém, existe um momento, e esse momento é o segundo tempo, onde eu tenho um crescimento exponencial do Vila Real, principalmente ofensivo. O time passa a estar mais concentrado, mais agressivo, e por mais que eu tenha um crescimento do Girona, aumentando o número de vitória e reduzindo o número de derrota, eu, no comparativo, tenho uma discrepância muito grande. Mas é muito provável que eu tenha um jogo onde o Girona também consiga marcar. Então pensar numa possibilidade de jogo para 2 gols, pelo menos no over 1,5, ou uma possibilidade de ambas marcam, não é um pensamento errado. Eu só venho realmente para tentar encontrar essas janelas de superioridade do Vila Real, que podem acontecer muito mais no segundo tempo. Mas toma muito cuidado, porque o Girona é um time que ataca bastante, que cria bastante situação de perigo e que tem conseguido marcar gols com bastante frequência fora de casa. Às 10h30 da manhã na Holanda nós temos o clássico entre Feyenoord e Ajax. Provavelmente, muito possivelmente, esse jogo também valha alguma coisa para a decisão do campeonato, já que as duas equipes estão muito próximas, tá? O Ajax levou a melhor nos últimos 4 confrontos, com 4 vitórias seguidas, jogos com over 1,5 na maioria deles, jogo bastante disputado. Na minha opinião, por mais que eu tenha um Ajax tendo vencido os últimos jogos, não vejo um favoritismo. Realmente eu acho que o mercado está correto aqui em precificações para jogo parelho, tá? Por isso eu venho com a ideia de trabalhar correção de preço aqui embaixo, ou seja, eu não venho enviesado para nada, mas tem algumas características que podem ajudar a gente. O fato do Ajax sair bastante na frente do placar fora de casa, isso pode pesar em alguns momentos na tomada de decisão. Os dois times falham pouquíssimo em marcar, mas o Ajax, apesar de ser um time que sai na frente com constância, é um time também que passa muitos jogos fora de casa sofrendo gol. Diferente do Feyenoord, que fica 70%, mais de 70% dos jogos em casa sem sofrer. São 7 jogos e 2 gols sofridos apenas. Então, por mais que o Ajax tenha um excelente ataque, o Ajax consiga ter um número de aproveitamento de sair na frente do adversário com mais forte, eu tenho uma defesa do Feyenoord muito consistente. No primeiro tempo, eu tenho alguma discrepância no poderio ofensivo do Ajax comparativo ao do Feyenoord. Número de vitórias também muito parecido, número de derrotas o Feyenoord perdeu um pouco menos. No segundo tempo, eu tenho uma queda de aproveitamento do Ajax, principalmente no número de vitórias. O time passa a vencer muito menos, continua marcando gol com frequência, mas também passa a tomar mais gols. Já o Feyenoord não tomou nenhum gol no segundo tempo em casa e venceu
mais de 70% dos segundos tempos, não perdendo nenhum. Então aqui a gente tem um crescimento ofensivo do Feyenoord na segunda etapa, com uma melhora defensiva, e uma queda de rendimento no Ajax no segundo tempo. Para um jogo tão parelho, esse tipo de informação pode te ajudar, se isso obviamente se repetir dentro de campo. Para mim, jogo para ver sem viés, sem achismo, sem clubismo, e deixar a leitura prover o que a gente pode fazer dentro de campo. 11 horas da manhã na Inglaterra, Manchester City e Wolverhampton, é o primeiro jogo desse domingo que eu venho para tentar trabalhar a favor do favorito. O City venceu de virada o Tottenham dentro de casa no último jogo, mas o Guardiola não gostou nada da exibição do time, criticou bastante, chamou atenção na entrevista depois do jogo, na coletiva, falou muito sobre paixão, né? No entender dele, os jogadores do City podem estar acomodados por ter ganhado tantas Premier Leagues nos últimos anos, diferente do Arsenal, que está há tanto tempo sem ganhar, que está com mais paixão, etc. Mas o time do Wolverhampton não me parece que vai causar tanto problema para o City assim. Pode acontecer, futebol tem dessas coisas, mas eu venho para trabalhar esse back ao Manchester City, principalmente nos momentos ali de controle de jogo, para estar a favor no match odds. Não tem muito o que falar por aqui, o City é o melhor mandante da competição com 8 vitórias em 10 jogos, e como visitante o Wolverhampton tem apenas uma vitória fora de casa, só passando pelo PDF de apoio. O primeiro a marcar do City é quase 80% dentro de casa, não falhou em marcar em nenhum jogo. O time do Wolverhampton não sai na frente com frequência, tem dificuldade de marcar, tem sofrido gol com bastante frequência, existe discrepância no primeiro tempo, e uma discrepância brutal, porque a força do City no primeiro tempo é muito grande, principalmente no poderio ofensivo, e no segundo tempo a gente ainda tem discrepância, o City cai um pouquinho de rendimento, mas aumenta os problemas físicos do Wolverhampton, né? Um time que perde quase 70% no segundo tempo. Então é bem provável que se o City não construir uma vitória no primeiro tempo, talvez ele consiga no segundo, a não ser que o Wolves realmente decida aprontar, mas não tem como fugir de algo a favor do City por aqui. Também às 11 horas da manhã na Grécia, a gente tem o AEK Atenas contra o Ionikos. O AEK tem aparecido mais aqui no nosso Bom Dia Mercado, porque é uma equipe que tem se mostrado muito forte, muito confiável, tá? Então é um mercado mais alternativo, é uma liga mais alternativa, mas que tem apresentado algumas oportunidades. O AEK está disputando com o Panathinaikos a liderança do grego. O Olympiacos ainda está um pouco distante, então o AEK está fazendo essa frente ao Panathinaikos. Essa rodada, particularmente essa 19ª rodada, o Panathinaikos vai enfrentar o PAOK, então é um jogo muito difícil, onde o Panathinaikos pode perder ponto e o AEK pode encostar. O time do AEK é um dos melhores visitantes da competição, com 5 vitórias em 9 jogos, e o Ionikos é o lanterna da competição e dentro de casa não venceu nenhum jogo. Por isso que dá para vir também buscar alguma coisa a favor do AEK, provavelmente aqui nesse jogo. Só estipulando aqui o PDF de apoio, quase 80% também das vezes saiu na frente do placar. Não é um time que sofre tantos gols, falha pouco em marcar. O time do Ionikos também não sai com tanta frequência na frente, falhou em marcar em quase 40% das vezes. Não existe uma discrepância tão grande no primeiro tempo, então aqui você tem que atrelar realmente a uma boa leitura de jogo para encontrar essa janela de superioridade, porque é provável que o AEK consiga ser superior em alguns momentos do primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente tem uma discrepância muito grande, com nenhuma derrota do AEK, quase 70% de vitória, 10 gols marcados e apenas um gol sofrido. Então, no cenário de 90 minutos, é muito provável que a gente tenha um AEK sendo superior e até podendo vencer a partida. Então é uma possibilidade aqui também às 11 horas. Se você não tiver tão intertido com o Manchester City, não tiver com a posição aberta, pode ser um jogo para você ficar de olho para tentar buscar essa vitória do AEK. 11h30 da manhã na Bundesliga nós temos mais uma possibilidade de trabalhar a favor do favorito, Borussia Dortmund contra o Augsburg. Mas aqui eu quero deixar alguns recados, alguns alertas para quem vai só pelo peso da camisa. O Dortmund não costuma ser tão confiável para um back. É um time que vence, na maioria das vezes consegue os resultados contra o adversário, mas faz algumas temporadas já que o Dortmund deixou de ser tão confiável assim. E por falar nisso, a gente tem um confronto com um time chato, que é o Augsburg, que está fazendo força para cair há alguns anos já, mas ao mesmo tempo ele vem conseguindo resultados surpreendentes. Se eu não me engano, ele venceu o time do Bayern de Munique, ele venceu o time do Leverkusen antes dessa parada para inverno. Então é uma equipe chata, né? Eu vou mostrar os dados mais amplos para vocês, vocês vão ver que ele é um time chato. Os últimos jogos, 2 vitórias apenas nos últimos 10 jogos. As últimas 3 partidas, 2 derrotas e um empate contra o União Berlim. E o Dortmund, dentro de casa, 2 vitórias. Aí aqui, um empate contra o City e um empate contra o Sevilha na Liga dos Campeões. Sim,
ainda temos um cenário para backdoor. Realmente é para você só ligar o seu alerta e só entrar em situações de extrema leitura de superioridade realmente no Dortmund. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Dortmund levou melhor nesses dois cenários, dentro de casa, 2-1 e 3-1, e também fora de casa num 5-3. Pode ser um jogo bom para ambas marcam, pro over 1,5 também. Acho que é um jogo interessante. Utilizando aqui o PDF de apoio, em quase 90% das vezes o Borussia sai na frente em casa, isso é bom. Falha pouco em marcar, sofre poucos gols. Nos números aqui parece lindo, mas quando a gente abre o jogo para assistir mesmo, cuidado, tá? Porque, ó, o Augsburg também é uma equipe que sai na frente mais de 70% das vezes, falha pouco em marcar, tá? É um time que pode sim marcar contra o Dortmund, não vai me surpreender se o Dortmund tomar gol do Augsburg, mas é um time que sofre gol com mais frequência. Existe uma superioridade grande do Dortmund no primeiro tempo, quando ele enfrenta adversários dentro de casa, sofreu apenas um gol, perdeu pouco, venceu bastante, e o Augsburg tem pouca derrota, mas tem mais gols sofridos. E no segundo tempo a gente já tem uma queda de aproveitamento do Dortmund. Ainda é superior, mas é uma queda comparada ao primeiro tempo. Acho que a gente pode ter sim uma vitória do Dortmund por aqui, mas é muito difícil que o Dortmund vença sem sofrer gol. Então se você quiser trabalhar o mercado de gols por aqui, não é nada de outro mundo, acho que é até uma boa. 1h na Turquia nós temos mais um favorito com uma odd próxima de 1,30, Trabzonspor contra o Istanbulspor. O Trabzonspor é o 6º colocado, o Istanbulspor é o 18º. Como mandante, o Trabzonspor tem 6 vitórias em 9 jogos e está invicto, ainda não perdeu nenhuma, só tomou 4 gols. Como visitante, o Istanbulspor tem 3 vitórias em 10 jogos. Por si só, já me parece um cenário bem interessante. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Trabzonspor venceu por 2-0. O Istanbulspor fora de casa, 1 vitória e 4 derrotas. O Trabzonspor dentro de casa, 4 vitórias seguidas. No PDF de apoio, quase 70% das vezes o Trabzonspor sai na frente do placar, fica sem sofrer gol em quase 80% dos jogos, muito bom. Falhou em marcar em 22%. O Istanbulspor, primeiro a marcar em 50%, é um número alto também, não é baixo, tá? O time falha em marcar com uma frequência maior e tem sofrido mais gols aqui. Mas se a gente comparar o poderio ofensivo, os jogos onde o Istanbulspor consegue marcar gols, ele acaba marcando bem mais do que um. Então os ataques por si só não são tão discrepantes, tá? A defesa sim. O Istanbulspor ele sofre muito mais gols do que o time do Trabzonspor. Existe uma discrepância grande no primeiro tempo, muitos gols sofridos pelo Istanbulspor, poucos sofridos pelo Trabzonspor, muitas vitórias comparado com o Istanbulspor e nenhuma derrota do Trabzonspor. Então acho que a gente pode encontrar aqui uma leitura para back, óbvio, com muita cautela por conta desse ataque do Istambul. No segundo tempo já tem uma melhora do Istanbulspor, principalmente no poderio ofensivo, mas eu tenho também uma manutenção de bons resultados do Trabzonspor. Então, por si só, acho que nos 90 minutos a gente vai ter sim boa superioridade do Trabzonspor, a gente só precisa encontrar esses momentos para estar a favor da equipe da casa. 1h30 na Inglaterra, Arsenal e United. Acho que a gente pode cravar que esse é um dos maiores confrontos entre os dois assim nos últimos anos recentes. Por quê? O Arsenal vem numa temporada onde ele quer muito o título da Premier League, que ele não ganha há muito tempo. E o United vem numa fase esplendorosa, que ele também não vive há algum tempo, né? Nos últimos jogos, para você ter ideia, dos 10 jogos do Arsenal, ele só empatou 1 e perdeu 1. O resto, vitória. No United, ele venceu 9 e empatou 1 contra o Crystal Palace agora. São momentos excepcionais, treinadores jovens, né? O Arteta contra o Ten Hag. Nenhuma grandíssima estrela no elenco, né? O Cristiano Ronaldo já não está no United, o Arsenal não tem também aqueles jogadores caríssimos de antigamente. Então são jogadores jovens que vêm fazendo muito sucesso e, na minha opinião, a gente não pode esquecer que o United está num momento, na minha opinião, tá, de crescimento. Então o United tem sim a grande capacidade aqui de encher o saco, de atrapalhar o Arsenal, como fez com o City. O City saiu na frente do United e o United virou o jogo. Teve gol polêmico? Teve. Mas o United tem tido esse poder de reação. E uma coisa importante, o United é um time que se adapta ao adversário. Então ele pode jogar de maneira reativa. Ele pode ter o Arsenal com a bola, ele vai ver o Arsenal o atacando e ele provavelmente vai jogar de maneira reativa com o Rashford, se estiver disponível, tá? E aí você tem a boa marcação do Casemiro e tudo mais. Então, na minha opinião, eu concordo com o mercado. É um jogo, talvez, para tentar buscar janelas de superioridade do Arsenal para estar contra o time do United. Mas muito cuidado, porque os contra-ataques do United vão sim
levar bastante perigo. E eu não vou me surpreender se o United vencer o jogo ou tirar ponto do Arsenal por aqui. Utilizando um pouco o PDF de apoio, a gente consegue ver algumas discrepâncias nas duas equipes, apesar do bom momento do United. Nesse bom momento do United, agora nos últimos jogos, você já consegue ver números muito melhores. Mas quando você amplia desde o início da Premier League, você ainda consegue ver algumas dificuldades, tá? Por exemplo, o time do United não sai com tanta frequência fora de casa, tem um ataque bem inferior comparado com o ataque do líder Arsenal e tem uma defesa que sofre bem mais gols. Tá? Então aqui a gente já consegue ver uma superioridade do Arsenal. O Arsenal sai na frente com quase 65% das vezes em frequência, os dois times falham um pouco em marcar dentro e fora de casa respectivamente. Ainda vejo superioridade e um pouco de discrepância do Arsenal no primeiro tempo. É um time que perde pouco, vence metade, marca relativamente quase que o mesmo número de gols do United, mas sofre bem menos. O United sofreu 11 gols no primeiro tempo. Claro, temos que considerar que existe uma fase do United de adaptação do Ten Hag lá no início da Premier League. Enfim, mas ele existe, a gente não pode ignorar isso. No segundo tempo, continua o time do Arsenal com uma discrepância, para de perder, né? Não perdeu nenhum segundo tempo, aumenta o poderio ofensivo, isso indica um elenco farto, onde o treinador consegue trocar peças sem mudar tanto o estilo e até potencializando o poderio ofensivo, e o time do United pelo menos passa a sofrer menos gols e passa a perder menos. É um segundo tempo que eu vejo talvez mais potencial para gols, mas um jogo mais parelho, e um primeiro tempo onde eu consiga talvez ver mais janelas de superioridade do Arsenal. Porém, estar contra o United nesse jogo definitivamente não me parece ser uma opção tão fácil. Então, muito foco na leitura, porque realmente é um jogo muito importante para as duas equipes. E dá para cravar sim que o United, se vencer esse jogo, tá pau a pau ali para disputar também a Premier League. Também às 1h30 da tarde na Bundesliga nós temos Borussia Mönchengladbach contra o Leverkusen. O Leverkusen não começou bem essa temporada, ainda está aqui na 12ª colocação como visitante. Tem 2 vitórias apenas fora de casa e como mandante o Gladbach é um dos melhores times da competição. Por si só, eu te aconselho a não vir tão enviesado pelos números e dar sim o benefício da dúvida ao Leverkusen, que teve toda essa parada de inverno e pode ter melhorado, improvisado um pouco melhor as suas características. Lembrando que o Borussia Mönchengladbach perdeu o Jan Sommer, um dos melhores goleiros que a gente teve aí do Gladbach nos últimos anos, que foi tapar buraco no Bayern de Munique, né? O Neuer agora está machucado, provavelmente vai ser um período de bastante titularidade para o Jan Sommer. O Gladbach foi buscar mais um goleiro suíço, né? Foi buscar o Omlin, se eu não me engano, Jonas Omlin, que era do Montpellier. Então, o Borussia Mönchengladbach vai apostar de novo num goleiro suíço para substituir o Jan Sommer, mas tem alguma defasagem, né? O Sommer era aquele tipo de goleiro 880, ou ele entregava ou ele fazia defesas espetaculares. Acho que é um jogo mais para gols do que para match odds, mas se você está aprendendo, né, chegando no trade, quero aprender um pouco mais, correção de preço, esse jogo é ótimo, mas muita atenção, porque, cara, na Alemanha o jogo muda muito rápido, se você não estiver atento, esse jogo é 1h30, mesmo horário do Arsenal, se você não estiver atento, você vai acabar tomando algumas correções contra a sua posição. Vou te mostrar como o Leverkusen tem tido uma temporada ruim, o time tem saído na frente com pouca frequência comparado ao adversário, muitas vezes falha em marcar, tem sofrido gol com frequência, existe uma discrepância muito grande no primeiro tempo. O Gladbach é um time que sofre gol, tá? Por isso que eu acho que pode ser um jogo para gols. Não descarta a possibilidade de ambas marcam, over 1,5, 2,5, até uma longa exposição aqui, porque o Gladbach, apesar de ser um excelente time, é um time que sofre gol e sempre foi assim. Não fica muito diferente disso nas últimas temporadas. No segundo tempo ele melhora um pouco, sofre menos, mantém um bom número de vitória. A discrepância dos dois segue tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas aonde o Leverkusen tem tido mais dificuldades, principalmente de marcar gols, é na primeira etapa. Tá? Então acho que você vai conseguir encontrar esses momentos de superioridade do Gladbach, só não perde atenção nesse jogo, porque um contra-ataque rápido do Leverkusen com o Diaby, por exemplo, uma possibilidade de gol, não sei se o Diaby vai jogar, né? Não sei se ele está disponível por aqui. Tá aqui, ó, Moussa Diaby é um jogador muito importante para o Leverkusen. O Florian Wirtz voltando, isso aqui, cara, é uma notícia espetacular. Florian Wirtz é um jogador jovem que foi até especulado no Bayern de Munique, poderia até ter ido para a Copa do Mundo, mas acabou tendo uma lesão. Não sei se o Wirtz já volta como titular, se ele está recuperado, mas é um excelente jogador, um meia que entra dentro da área, que faz gol, chuta bem de fora da área, um cara muito bom. E do lado do Gladbach a gente tem o Plea, o Thuram, não sei se o Thuram está disponível aqui, ó, o Thuram está lesionado,
Mas sempre tem essa trinca, né? O Stindl, o Pleau, o Thuram, o Hoffmann, é um time muito forte também no contra-ataque. Então, se eu tenho um Gladbach na frente, é um jogo muito bom para gols. Se eu tenho um Leverkusen na frente, é um jogo muito bom para gols. São duas equipes com bons pontas para contra-ataque em velocidade, passes entre as linhas, enfim. Equipes que eu gosto demais. Às 2 horas da tarde, Spezia e Roma pela Série A italiana. 1,80 é a cotação da Roma. A minha ideia por aqui é trabalhar contra o Spezia, mas eu tenho muito receio porque a Roma não é um time que tem passado tanta confiança. Tá em 7º lugar como visitante. Tem o melhor... agora nem está em 7º, né? Com a queda da Juventus aqui, a Juventus vai perder esses pontos que vocês estão vendo aqui. A próxima vez que tiver um jogo de Série A já vai atualizar aqui no radar. A Juventus perdeu 15 pontos na competição, então a Roma vai passar para 6º lugar. Como visitante, a Roma tem 5 vitórias em 9 jogos, só perdeu uma partida, e como mandante, o Spezia tem 2 vitórias apenas. Mas, contudo, todavia, o time da Roma não é tão confiável no primeiro tempo, não é um time que sai na frente com tanta frequência. Os números de falhar em marcar e jogos sem sofrer gol são idênticos entre as duas equipes. Ataques extremamente parecidos, defesa também. O Spezia até leva melhor no número ofensivo no primeiro tempo, não perdeu nenhum primeiro tempo em casa, venceu quase 45%, tomou relativamente o mesmo número de gols da Roma, já a Roma vence menos e perde mais. No segundo tempo eu posso ter uma queda de desempenho do Spezia, eu posso ter não, geralmente eu tenho, né? E a Roma cresce bastante aqui, principalmente ofensivamente e no número de vitórias. Então, talvez se eu tiver interesse de trabalhar contra o Spezia, seja mais indicado esses momentos de queda de rendimento no segundo tempo, tá? Porque a Roma não tem sido um time que passa tanta confiança no primeiro tempo. Então, muito cuidado, não é de se estranhar uma Roma perdendo pontos aqui, tomando gol, mas quem sabe a gente no segundo tempo não encontre bons momentos da Roma para trabalhar contra o Spezia. 2h30 da tarde nós temos, talvez, agora finalmente a estreia do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, por isso que eu separei esse jogo. O Al Nassr ainda é o líder da competição aqui, o mod 1,25, ainda é o líder da competição, é no mapa de baixo, tá? Aqui tá aparecendo a Pro League, mas é a Saudi League aqui embaixo. O Al Nassr não é mais líder, tá em segundo lugar, um ponto a menos do que o Al Ittihad. O Al Nassr tem 9 vitórias em 13 jogos, dentro de casa é o melhor mandante, 5 vitórias em 7 jogos contra o Al Ettifaq, 1 vitória apenas em 6 jogos, tá? Então é um jogo padrão para Beck, o Al Nassr deve vencer, mas a gente está interessado no quê? Na estreia do papai, né? Então, se vai ter Cristiano Ronaldo em campo, provavelmente vai ter mais liquidez, aí vai ser muito mais tranquilo de trabalhar. Então 2h30, também tem um Barcelona, que a gente já vai falar sobre ele, mas existe a possibilidade do Cristiano estrear, então vale a pena ficar de olho. Passando rapidamente aqui nas características do time do Cristiano, mais de 70% das vezes saiu na frente, falha pouco em marcar, time que sofre pouco gol, enfim, muita discrepância em relação ao adversário. É bem provável que a gente tenha esse padrão de superioridade, principalmente com bastante liquidez se o Cristiano Ronaldo estiver em campo. 2h30 também na Espanha nós temos o líder Barcelona contra o Getafe. Barcelona tem 41 pontos, já distanciou um pouquinho do Real Madrid. Como mandante só tomou 1 gol no Camp Nou, 18 gols marcados. Tem 6 vitórias em 8 jogos, ainda está invicto. Ele e o Real Madrid dentro de casa estão invictos. O Getafe tem 2 vitórias apenas em 8 jogos e no geral é o 15º colocado, tá? Não dá para fugir de algo a favor do Barcelona nesse jogo, tá? Os números até assim chega a ser brincadeira o quanto o Barcelona é favorito. Se a gente pegar as últimas vezes que eles se enfrentaram nesse mesmo cenário, o Barcelona venceu as últimas 3 partidas, tomou gol nas 3, mas venceu as últimas 3 partidas. Acho que não é também de se espantar se o Barcelona tomar um golzinho por aqui, mas é muito provável que o Barcelona vença até o primeiro tempo, né? Vitória no HT. Então eu venho com essa ideia de trabalhar a favor do Barcelona no Match Odds. É esmagado a odd? É, mas o Barcelona tem sido muito faminto por esse título da La Liga, tem jogado muito bem com Xavi, venceu a Supercopa agora em cima do Real Madrid. É um time que tem sido muito melhor do que nas últimas temporadas, então minha ideia por aqui é trabalhar a favor do Barcelona e pode sim abrir campo para trabalhos mais exóticos, né, de goleada, de vitória no HT, de handicap, mas a minha ideia é trabalhar realmente só o Match Odds. Às 16 horas nós temos o clássico Sansão, clássico não, o derby Sansão, né, são duas equipes de São Paulo, divididas por um muro ali na Barra Funda, Palmeiras e São Paulo. 1,65 é a odd do Palmeiras, 4,50 a odd do São Paulo. Aqui acho que esse mercado ele está mais enviesado pelo fato do Palmeiras ter mais entrosamento, né? Um elenco talvez um pouco mais carregado de estrelas, pelo fato do Palmeiras também ter tido uma excelente
temporada no ano passado, comparado ao São Paulo, que teve um pouco de dificuldade. É derby, é clássico, então eu nem vou usar a estatística aqui, acho que é um jogo mais para leitura de jogo. Não compra essa ideia de que o Palmeiras já venceu esse jogo, acho que é um jogo extremamente parelho e poderia ser até mais em relação às cotações, porque aqui os times costumam jogar de maneira mais intensa, com mais vontade, clássico é complicado. Então, para mim, é um jogo ótimo para correção de preço. Às 16h45 na Itália, nós temos o confronto entre a Juventus e a Atalanta. E esse jogo ele é muito maior do que só essa tabela de classificação atualizada da Juventus, né? A Juventus perdeu 15 pontos por conta de escândalos de corrupção. Iria perder 9, mas a Suprema Corte lá decidiu tirar 15. Eu acho que ainda cabe recurso para a Juve, mas por enquanto esse número aqui será atualizado assim que acontecer um jogo da Série A no radar. E a Juventus vai para a 11ª colocação, tá? Ela vai ficar ali com em torno de 22 pontos com o Bolonha e o Empoli. Isso faz com que ela tenha uma distância grande da tabela de classificação para a Europa. A Atalanta vai se beneficiar, vai ganhar a 5ª colocação. E a Juventus, que caiu de uma maneira desastrosa na Liga dos Campeões, foi disputar a Liga Europa, vai disputar contra o Nantes. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem duas equipes que saem na frente com uma constância alta, duas equipes que falham um pouco em marcar, dois ataques consideráveis, uma defesa da Juventus que é muito forte, tá? Uma pequena discrepância da Juve no primeiro tempo e quase nenhuma discrepância no segundo tempo. Para mim, é jogo extremamente focado em leitura, nada de viés. A Juventus perdeu ponto, vai acabar desandando no rebaixamento. Não, cuidado, tá? Não cria esses estigmas antes do jogo começar, porque a gente só vai ter de fato esse termômetro do que isso vai influenciar no jogo quando a bola rolar. Para mim, a Juventus ainda sofre com deficiência ofensiva, mas a Atalanta também tem sofrido com isso, apesar de ter marcado gols com alguma frequência contra times menores. A Juve sempre vai ser a Juve, então acho que a Juventus pode vir mais motivada aqui, pode sim dar mais trabalho para a Atalanta, tá? Então, jogo para correção de preço, para mim, onde eu vou trabalhar no Match Odds, sem viés. Às 17 horas na Espanha nós temos o vice-líder Real Madrid contra o Bilbao. Não é fácil enfrentar o Bilbao dentro de casa, já tinha comentado isso com vocês aqui. O Bilbao sempre privilegiando a sua canteira, né, os seus jogadores mais jovens. É uma equipe muito conectada à sua torcida, mas vai pegar um Real Madrid que é muito forte fora de casa, o segundo melhor visitante da competição. Por isso o mercado deu um jogo tão parelho assim. Então, para mim, de novo, por mais que a gente tenha viés a favor do Real, cuidado, tá? Que o Bilbao é um time muito chato. As últimas vezes que enfrentaram, nesse cenário, o Bilbao venceu uma vez por 1-0, depois perdeu 2 e depois perdeu mais uma. Então o Real Madrid venceu 4 das últimas 5, tá? O Bilbao nos últimos jogos em casa, nenhuma derrota. O Real fora de casa, uma derrota para o Villarreal na La Liga e uma derrota para o Vallecano também na La Liga. O Real Madrid sai na frente com mais frequência, não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa. O Bilbao não sai tanto na frente assim, mas é uma equipe que sofre pouquíssimos gols, só que também tem dificuldade de marcá-los. Não vejo discrepância no primeiro tempo, inclusive o Bilbao é uma equipe muito sólida defensivamente nesse cenário, não perdeu nenhum primeiro tempo, venceu a mesma quantidade, marcou quase que o mesmo número de gols, mas tomou apenas 1, comparado ao Real que tomou 5. E no segundo tempo, uma pequena discrepância ali. O número de vitórias do Real é maior, o número de gols marcados do Real Madrid é maior e o Real passa a tomar menos gols também. Então, de maneira geral, um jogo para leitura 100%, não inventa moda, faz o simples e não duvide do Bilbao, que é um time chato. Nos jogos extras, nós temos ali vários jogos parelhos que podem te dar oportunidades de correção de preço. Sampdoria e Udinese, por exemplo, às 8h30, se você gosta de acordar cedo. É um jogo onde a Sampdoria faz uma das piores temporadas que eu vi, está dentro da zona de rebaixamento. A Udinese, como visitante, não vence tanto, mas é um time mais composto, mais parrudo do que a Sampdoria. Antwerp e Standard Liège. Aqui a gente tem uma pequena discrepância do mercado para o lado do Antwerp, mas Standard Liège é um time também muito chato, pode ser um jogo bom para correção. Monza e Sassuolo, tanto pode ser bom para gols, como também pode ser bom para correção de preço, né? O Monza é um time que vem surpreendendo e se mantendo longe da zona de rebaixamento nesses últimos jogos. O Anderlecht fora de casa contra esse time que eu não sei falar o nome, Serent United, não sei. É o pior mandante da competição, aliás, o pior time da Bélgica e dentro de casa não venceu nenhum jogo. Como visitante o Anderlecht não é isso tudo, mas pô, o adversário é muito ruim. Pode caber aqui algum lei a pior equipe em campo. O Al Hilal, já que o Al Nassr vai jogar hoje, o Al Hilal também joga dentro de casa, também mais ou menos o mesmo cenário, mesmas odds, pode ser um jogo bom para Beck. Esse jogo aqui acontece meio-dia.
Panathinaikos e PAOK, comentei com vocês sobre esse jogo. O AEK vai enfrentar lá o Ionikos e o Panathinaikos vai pegar pedreira aqui, né? O último jogo entre eles, por exemplo, o PAOK venceu por 2-0 aquele jogo de Copa. Então também pode ser um jogo bom de correção. Apoel Beersheva em Israel pode ser um jogo bom para trabalhar contra o Netanya, Maccabi Netanya, não leia a pior equipe em campo também, como visitante apenas uma vitória do Maccabi Netanya, e o Beersheva é um dos melhores mandantes. O Olympiacos fora de casa contra o Atromitos, também é um time que dentro de casa não tem feito tantas vitórias assim, e o Olympiacos é um bom visitante. Cabe talvez um leia para a equipe em campo. E tem vários estaduais ao longo pelo Brasil, tem o Gaúcho, tem o Mineiro, tem Copa do Nordeste, mas eu separei aqui o Fluminense, que tem levado bastante a sério o Campeonato Carioca com essa cotação de 1,22. Vamos ver, não foi fácil, o Flamengo não conseguiu vencer o Madureira e o Fluminense agora vai tentar com essa cotação esmagada. Se for o time titular e tiver alguma decência de jogar sério mesmo, vale a pena esse back, se não, aí é um jogo para se pular. Beleza? Até segunda.